queria que a gente começasse já falando de um dos assuntos preferidos dos dois, né? Que é a inteligência artificial. Opa! O que a inteligência tá fazendo, a inteligência artificial está fazendo no cenário atual? Como que vocês enxergam? É uma coisa positiva, é uma coisa negativa? E é isso aí. Já tô lançando a bola pra vocês. Fala aí, Gustavo. O Gustavo sabe melhor que eu, ele veio da área da computação, né? Já tô um pouco enferrujado, mas vim da área da computação. Mas já trabalhava lá com IA, alguma coisa? Curiosamente, a área que eu me especializei na graduação, fiz projeto de conclusão de curso, essa coisa toda, era inteligência artificial. Embora era uma área secundária na UFMG, onde eu formei, mas eu fiz tudo em inteligência artificial nessas partes que envolvem projeto de conclusão de curso, as áreas que eu mais dediquei. Talvez tenha sido uma das razões de eu ter desistido da área. Sério? Quando eu terminei minha graduação, tinha dois professores especialistas na área, mas tem um que me orientava. Era um professor muito bom, inclusive. E terminada o curso, ele inclusive se prontificou a fazer carta de recomendação para fazer mestrado em outras universidades, que a área era... Eu fui olhar na época, né? Quantas empresas especializadas em inteligência artificial tinha no Brasil. E tinha uma em São Carlos, com 9 trabalhadores. Era a única empresa de inteligência artificial. Como eu não tinha nenhum interesse acadêmico na área, assim, me formar para ser professor, coisas do gênero, falei, não vou fazer mestrado na área, não. Aí acabei trabalhando um tempo e depois pulando fora da computação. Olha só. Eu mexo com IA, cara. Minha tese de doutorado em 2007 já o último capítulo dela era IA. E é legal, eu gosto muito do que o Nicoleles fala, né? Que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, né? Porque, na verdade, cara, inteligência artificial ela é um nome marqueteiro pra parada. Porque se fosse colocar o nome real, cara, ninguém jamais ia usar. A inteligência artificial nada mais é do que técnicas de estatística multivariada. Que você aplica ali para resolver. Eu postei outro dia um negócio muito legal que um cara, ele colocou uma figura de uma multiplicação de matriz e ele escreveu assim, eu não acredito que essa porcaria aí tá tirando meu emprego. Porque, na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que se mexer com matriz. Que é uma das matérias mais chatas que tem na matemática, que é a álgebra linear, né? Sim. Isso é a base da inteligência artificial, é multiplicar matriz, é inverter matriz, essa coisa que é chato demais isso, cara. Uhum. Só que imagina, se chamasse estatística multivariada, pouca gente ia usar isso. E aí os caras inventaram esse nome mágico, aí é um baita nome de marketing, né? Inteligência artificial é um baita marketing maravilhoso, cara. E aí, lógico que explode, né, cara? Porque você acha que o computador tá fazendo tudo sozinho, mas ele não tá, né? Se você não programar ele não vai fazer nada, entendeu? Essa que é a minha, que é o lance, que é o que eu falo. Então, alguém tem que estar ali programando. E até legal, né? Pra até aproveitar que o Gustavo tá aqui, que vem dessa área da computação, embora enferrujado, mas ele vem dessa área. Totalmente. É legal falar pra galera que a inteligência artificial que a gente usa hoje em dia e tal, a gente chama de... LLM. Os LLM da vida, isso a gente chama de uma IA generativa. Só que ele estudou, eu estudei, e a gente usou um outro tipo de IA, que o pessoal chama ou de discriminativa ou de preditiva. Que não é essa aí que a galera usa. E essa outra IA, discriminativa e preditiva, ela já é usada há muito, muito tempo, né? Na área científica. Por exemplo, na astronomia se usa há muito tempo, na biologia já se usa há um tempo, genética se usa, no que mais? Engenharia de materiais o pessoal usa também, entendeu? E aí o LLM, ou essa IA generativa, é essa que na verdade ficou famosa agora, né? Então, isso é legal porque o pessoal, muita gente acha que a IA surgiu agora em 2022. E não é, cara, entendeu? Tanto que os métodos, né? Rede neural, PCA, todos os métodos que estão ali no coração das IAs é coisa da década do quê? De 60, 70, Sim. Né? Basta lembrar do HAL, o nome do computador do 2001, Odisseia no Espaço, Isso. né? Inclusive se baseava nas teorias do Minsky, que é uma figura proeminente na área. Inclusive era uma teoria da conspiração da época, que é falsa, que o nome HAL, quem Era o assistiu IBM, né? era IBM, né? Você deslocava um caractere.
Na verdade, o autor do livro já falou que é algoritmos heurísticos, na verdade, que é a Isso. origem do nome HAL. Mas isso, o filme é de 68, salvo engano, né? E ali já se tinha essa ideia, que era de um computador que conseguia se comunicar com as pessoas, como se fosse uma pessoa, você não conversava com ele, você não sabia reconhecer se era uma máquina ou se era uma pessoa. Que é o Esse famoso teste Turing, famoso né? teste, O exatamente. famoso teste de Turing, né? Do Alan Turing, que É. ele... E o Alan Turing, cara, ele foi um cara super inteligente, obviamente. Fez lá a máquina lá que acabou decifrando o Enigma, né? Os códigos lá na guerra. E ele chamava, né? O computador de máquina pensante, né? Sim. Ele dava esse nome aí. E ele tem uma frase dele lá da época, lá de 1950 e tal. Ele falava, vai ter um dia que talvez a gente não saiba se é um computador ou se é uma pessoa que está conversando com a IA. E meio que hoje a gente está chegando nesse ponto. Chegando nesse ponto. Esse é um ponto. O Gustavo tem uma opinião diferente da sua, Sérgio. Do quê? Quanto a IA. Agora, sabendo um pouco já do pensamento dele, o Sérgio bate na tecla, inclusive foi um dos temas do 30 contra 1, né? Que a IA não vai roubar o seu emprego. Que a IA, ela sozinha não rouba o seu emprego. E ele tem a opinião de que já roubou, né? Já roubou? Já. Todo mundo aí já. O que eu falo é o seguinte: um ser humano que saiba usar a IA como ferramenta, ele vai roubar o emprego de outro ser humano que não entrou no mundo da IA. Agora, a IA sozinha não. Agora, pode ser o que a gente falou ontem também. Pode ser que a tecnologia. Aí sim, né? A parte tecnológica da parada. Mas você acha que a IA vai roubar o emprego da galera? Não, então vamos lá, então. Claro que a IA sozinha não faz nada. Não faz nada. É evidente. Só que eu não analiso a coisa do ponto de vista individual. Eu vejo que tem muitas análises assim na internet, né? É verdade. A IA ela é capaz de reproduzir padrões que já existem. Ela é treinada em torno desses padrões que já existem. Ela não é capaz de criar coisas que sejam efetivamente originais. Ou se tiver alguma originalidade que ela faça, é porque já está implícito ali em milhares de trabalhos que já foram feitos, com quem ela foi treinada. Mas eu não estou tão preocupado com isso, porque eu acho que esse é um argumento individual, no sentido assim, se você for muitíssimo bom naquilo que você faz, você não vai perder o seu emprego. Ok, pode ser. Só que se nós pegarmos várias áreas, e computação é um exemplo, e digo, eu trabalhei em 4 empresas diferentes na época, 90% das pessoas que trabalhavam na área eram trabalhos em cima de padrões, técnicas, métodos amplamente consolidados. O trabalho tem um certo nível de qualificação, porque a pessoa precisava de saber programar, dominar algumas ferramentas, mas não é trabalho criativo. E o que a IA vai produzir, e já está produzindo nesses casos, é elevar a produtividade de quem já está trabalhando no nível inaudito. Então, se a pessoa levava um mês ali para fazer um programa repetitivo, um programa padrão, tinha até um termo que a galera usava pejorativamente, que era fast food, né? Programação fast food na época. Aí. Só que isso aí uma pessoa vai fazer o que antes era necessário 5, 6, 7, 10 pessoas fazerem. Então, evidentemente, a massa de empregos da sociedade, ela se reduz nesse sentido. Não que a IA sozinha substitua alguém, mas porque as pessoas que estão utilizando a IA, elas vão ser capazes de realizar esses trabalhos mais repetitivos, em certo sentido, mais em termos de programação, designer, contabilidade, matemática, com a produtividade 5, 10, 15 vezes maior. Então, a massa de emprego da sociedade reduz. E aí a problematização, né, que a gente faz, tem o estudo que eu trabalho em Laes, a gente chegou a fazer um curso um pouco sobre isso, investigamos muitas bibliografias que já baseiam em alterações reais que estão acontecendo, e não nessas projeções de futuro com alto grau de especulação. E já tem vários estudos que apontam que trabalhos de média e alta qualificação, que exigem nível superior, mas não trabalho científico, de produção de coisa nova e tudo, menos o manual, vão ser fortemente afetadas. Vai ter áreas que vão ser quase que extintas, vai ter áreas que vai precisar de uma massa de trabalhador muito mais reduzida, design, contabilidade, matemática, questões jurídicas mais padrões, assim, que não é um processo jurídico de altíssima complexidade. E é a grande contradição que tem, que aí eu até vinculo ao começo da nossa conversa, mas que a gente deixa muito claro, o problema não é a tecnologia em si, nem a técnica em si. Eu acho a IA fantástica. Fabuloso. Hoje tem muita crítica porque as pessoas estão endeusando muito. Então vem gente, né, mais qualificada para puxar um pouco a corda e falar, não, calma que não é isso. Mas eu confesso que eu fiquei impressionado quando eu comecei a utilizar. Esses algoritmos, a possibilidade de você conversar com a máquina sem diferenciar que aquilo é uma máquina ou uma pessoa, ela, entre aspas, entender o que você fala. Quando eu fiz a minha graduação,
E eu tô velho, mas não é tanto assim não. Foi entre 2003 e 2007. Isso era considerado pelos professores como uma meta distante, quase que como uma ficção científica. Já existiam esses projetos na época. Tinha alguns sites americanos, inclusive umas empresas, que você podia entrar para tentar conversar. Em 3 perguntas você já sacava Que era uma máquina. que era uma máquina. Isso. E se você forçasse um pouquinho a barra, né? E é realmente impressionante. Eu acho a tecnologia fantástica, maravilhosa. Inclusive, ela economiza trabalho burro. Se ela for bem utilizada, ela permite que você dedique mais tempo à parte criativa e economize em relação à parte mais burra, braçal do trabalho. A parte braçal você manda ela fazer. A parte criativa você faz. Mas isso é a tecnologia em si, que é fantástica. O problema, na minha opinião, é que a nossa sociedade, aí o problema não está na tecnologia, o problema está na maneira como a sociedade funciona. Né? Ela traz 2 grandes problemas. O primeiro, vários, mas 2 principais para começar a conversa. Né? O primeiro é esse. Além dela servir para reduzir a nossa jornada, porque, estão mais produtivos, vão produzir mais em menos tempo, a gente poderia reduzir a nossa jornada em termos de horas trabalhadas, em termos de dias trabalhados. É o contrário. Né? Na verdade, o que vai se fazer é uma pessoa fazendo o que 5 fazia, uma pessoa usando a IA fazendo o que 10 fazia, redução drástica de emprego em setor de serviços, em setor de qualificação, setores que eram pouco impactados pela revolução tecnológica anterior. Revoluções tecnológicas anteriores foram muito na indústria, impactaram muito a indústria mais manual. Né? Agora essa não. Então vai ser redução drástica dos empregos e o capitalismo gera uma sociedade muito utilitarista. Por exemplo, uma das perguntas que eu mais vejo as pessoas fazendo para o Sérgio Sacani é quando você está falando sobre temas os mais diversos. Para que serve isso? Para que eu vou pesquisar isso? Para que estudar isso? Eu fico pensando assim, como é possível a gente chegar numa sociedade que ela é utilitarista, porque o capitalismo é utilitarista, o resultado rápido, imediato. É isso que importa, né? É isso que importa. Falo, gente, o fato de nós não conhecermos algo já era para ser. A grande motivação, ora, o que me motiva a perseguir esse resultado é que nós não sabemos. Né? Inclusive, não tem nem como eu saber para que vai servir se eu ainda nem conheço. Depois que eu conheço, é que eu vou saber para que eu vou poder utilizar. Depois que nós vamos atrás da aplicação, né? Das aplicações possíveis. Né? Então, mas a galera é imediatista mesmo. Imediatista. E aí gera outro problema, porque esse utilitarismo ele perpassa a nossa vida inteira, porque a sociedade ela é utilitarista, ela tem essa característica totalmente utilitária. Então isso pode sim, na minha opinião, gerar assim um emburrecimento coletivo, porque agora para que eu vou estudar isso se a IA pode fazer? Não, mas isso aí é um ponto interessante, isso aí sim. O trabalho de aprendizado, que é uma das coisas mais importantes é o trabalho de aprendizado, que é árduo. Estudar é difícil, esse negócio de estudar é muito divertido, você desculpa, talvez para os primeiros anos, né? A criança depende de uma coisa mais lúdica, ok, mas depois é um esforço que é recompensado depois, mas é um esforço. Né? E agora você pode usá-la de maneira burra. Igual lá no princípio as pessoas usavam os corretores ortográficos, assim, eu não preciso nem olhar como eu estou escrevendo, basta eu clicar com o botão direito e mandar corrigir, basta eu perguntar para a IA. Então, primeiro, aí é uma especulação mesmo. Eu temo na sociedade que a gente vive, os impactos futuros em função dessa característica, e acho que o impacto imediato vai ser, sim, roubar os empregos dessa perspectiva. Eu não estou discutindo que indivíduos não possam se dar bem se forem bons. Só que, veja, a massa de emprego da sociedade, ela não muda. Você tem ali X empregos, entende? Mas será que novos empregos, aquele lance que o pessoal fala, eu não tenho nenhum dado nem nada, não. Vou ter que perguntar para você. Novos empregos, novas funções não seriam criadas? Com certeza. Porque o argumento é mais ou menos esse, né? Tipo, aconteceu lá em 1790, aí depois aconteceu com a questão da financiarização da economia, quando começaram a surgir as formas de você negociar entre países, etc. E depois veio com a questão da tecnologia, de inovação, né? Tudo que foi destruído de alguma forma foi criado de outra forma, outros novos trabalhos, né? Com certeza vão ser criados novos empregos, como já estão sendo criados novos empregos. Qual que é o problema? A ferramenta só se torna útil produtivamente se você consegue economizar no cômputo geral. Então significa que você vai precisar de pessoas para fazer IA, só vale a pena porque a IA ela está o que ela reduz na ponta é maior do que o que ela precisa na outra. Entendi. Isso não acontece, inclusive, economicamente não é viável. O que determina a tecnologia como economicamente viável? Todas as revoluções tecnológicas criam emprego, você não tem a menor dúvida.
Qual que era o setor de ponta no século XIX? Era a indústria têxtil. Era têxtil e ferrovia, né? A energia era óleo de baleia, tá? Petróleo estava começando, essas coisas. Olha quantos setores foram criados até então, não tenho a menor dúvida disso. Agora, a IA, ela só faz sentido ela ser usada dentro do setor automobilístico, ou da aviação, ou do que quer que seja, se o que eu gastar com ela é menos do que ela o que eu gera. vou... Exatamente. Aí sim. E o que significa isso na prática? Significa que os novos empregos que estão sendo gerados, eles são menores em termos de valor agregado, né? Da massa de riqueza que ele movimenta, do que o que ela está economizando na outra. Caso contrário, ela nem sequer seria utilizada. Por isso que a discussão da IA está agora, isso que o Sérgio falou no começo. A IA vem desde os anos 60, mas por que agora a IA está na ordem do dia? Porque não apenas ela atingiu um nível de qualidade que permite ela ser utilizada, mas também um nível de custo que é muito elevado, mas que ele se distribui numa cadeia produtiva enorme que ela está sendo utilizada. E agora a gente tem a tecnologia, né? Que antes a gente não tinha, né? Principalmente hoje Sim. a GPU. Sim, claro, não funcionava dessa forma, né? Mas o que você acha, Sérgio? Cara, não, é mais ou menos isso. Tem um fato muito interessante, que o primeiro ponto que ele falou aí, né? Que surge a tecnologia e era para reduzir, né? Assim, a jornada. Eu lembro direitinho, cara. Eu já trabalhava com petróleo quando surgiu o tal do BlackBerry. E olha o absurdo que a galera falava. Olha que bom, o chefe, né, falava, né? Olha que bom agora. Agora ninguém vai ter desculpa para não trabalhar. Porque o cara ia no banheiro com o BlackBerry e o chefe mandava e-mail para ele. Agora você não pode, você tem que responder na hora. Sim. Entendeu? Então, cara, você acha que é um negócio que vai te ajudar a reduzir? É nada, né? Que você acaba trabalhando 1000 vezes mais do que você trabalhava antes, né? Agora, nesse ponto aí, não, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, cara. Não tem, isso aí é... Agora, assim, eu acho que tem um problema também nessa criação de empregos, é que será que as pessoas vão se capacitar? Porque tem empregos mais básicos que vão acabar, essas pessoas não vão ter mais emprego, e elas passaram a vida toda fazendo uma coisa básica. Vai ser criado um emprego agora, só que esse emprego, ele, muito provavelmente, ele vai precisar de um nível a mais de conhecimento. E aí, será que essas pessoas aqui, elas vão conseguir se capacitar para poder ocupar essas vagas? Porque vão criar novas vagas, igual o próprio lance da área de programação, né? Tem estudos aí que o pessoal fala que existe um déficit de programadores, né? E aí, por quê? Por que tem esse déficit? Porque as pessoas aqui atrás, elas não estão se capacitando para virar bons programadores e ocupar essas vagas aí. Entendi. Então, será que vão criar empregos, mas esses empregos não vão conseguir ser ocupados pelas pessoas que perderam o emprego porque elas não se capacitaram? Como que você vê esse negócio assim? Não, eu vejo isso como um falso dilema. Entendi. Mesmo. Por que eu vejo como um falso dilema? Eu não estou negando que esses déficits eles existem. Porque você tem mudanças na sociedade, você passa a demandar mais um determinado tipo, por exemplo, programadores, e você não consegue gerar programadores na velocidade da luz. Exato. Né? E sobretudo qualificados e tudo. Então isso existe. E não é uma coisa direta, né? Tipo assim, o cara que perdeu o emprego aqui, no dia seguinte ele não vira programador, né? Não, mas a coisa ela se adequa. Nunca há falta de empregos. Existem faltas temporárias por essas mudanças. Eu dou até um exemplo. Eu fiz o meu ensino, uma coisa que eu acompanhei de perto, eu fiz o meu ensino médio em Araxá, no Triângulo Mineiro. Estudei no Cefet. Eu morei em Uberlândia há muitos anos. Por Uberlândia, ó. E galera de Araxá aí, ó. Peço desculpa aí que eu fiz uma brincadeira. Outro dia. Ah, não era Araxá, não era Araguari. Ah, tá. Eu sou em Araguari. Tá do lado de Uberlândia. Eu sou em Araguari. Araxá tá bem mais na pontinha. Araguari é onde a gente tava falando que eu fui lá também, né? Araguari é onde tá os três irmãos lá. Os três irmãos, exatamente. É porque a brincadeira, o pessoal de Minas tá ligado. Existem 4 cidades com B em Minas. Beraba, Berlândia, Belzonte. Mas eu não vou falar não, porque a galera de Araguari já ficou brava comigo. Mas tamo junto, eu sou mineiro bairrista, hein? Bairrista? Aí sim, ó. Defensor de Minas Gerais. Fortemente. Mas vamos lá. Então, por exemplo, eu cheguei lá, tinha dado um primeiro grande boom do Nióbio, que é o grande centro produtor de nióbio, Araxá, com a CBMM ali, né? Do pessoal do Itaú, é o dono e tal. E tinha um déficit na cidade gigantesco de motoristas de caminhão de grande porte. De veículos de grande porte para transportar nióbio. E eu me lembro que na época, eu estudei lá, isso era 99, 2000, um motorista de caminhão de grande porte estava ganhando R$5.000 naquela época.
hoje seria, penso, 20 mil reais, alguma coisa assim. 5 mil Era, grana. as pessoas estavam desesperadas para tirar carteira com esse grau de qualificação para poder trabalhar para a CBMM. Quando eu cheguei no final do meu período lá, eles já estavam ganhando um salário normal, porque veio uma enxurrada de pessoas se capacitaram para isso aí, né? Era aquela demanda imediata, e o Nióbio tem uma taxa de lucro bem elevada, né? Um monopólio que a Araxá tem quase que mundial ali pela pureza do negócio. Então, assim, eu não estou negando que essas coisas acontecem. Então, você pegar no período, por exemplo, pós-pandemia, que acelerou toda a questão da informatização no Brasil e no mundo. Então, a demanda por programadores, ela saltou do dia para a noite. Em certo sentido, isso ainda continua de alguma medida. Agora, o que isso aí faz? No pós-pandemia, a gente viu uma enxurrada de pessoas, inclusive, às vezes, sendo enganada nesses cursos de programação mequetrefe que tem por aí, mas todo mundo querendo fazer ciência da computação. O curso porque passou começaram a ser... a pintar, né, salários de 30 mil dólares, 20 mil dólares, Isso. trabalhando em casa, né? Trabalhando em casa, as universidades todas abrindo curso de ciência da computação. Então, assim, eu não vou querer dizer aqui quando vai acabar, depende de uma série de fatores, eu não tenho essa análise feita. O que eu quero chamar a atenção é só o seguinte: esses déficits, na minha opinião, eles são temporários, tem a ver com a adequação dessa demanda em giros muito bruscos que acontecem num período curto de tempo. Né? Na minha opinião, inclusive, o programador, a tendência, não vou dar prazos e tal, porque falei, depende de várias circunstâncias que eu não tenho como afirmar, mas a tendência é o quê? Uma enxurrada de pessoas formando em computação, de mais cedo ou mais tarde, elas vão ganhar proporcional à qualificação que elas têm, como é a maioria das profissões.